Bom dia. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã alguma coisa sobre sabedoria, porque a Bíblia diz assim que todos nós nos tornamos senhores do saber. E quando nós vivemos num mundo onde todo mundo sabe alguma coisa a respeito de alguma coisa, a gente sabe alguma coisa a respeito de Deus, sabe algumas coisas a respeito de política, sabe alguma coisa a respeito de igreja, sabe algumas coisas a respeito de futebol, porque todos nós nos tornamos senhores do saber. E falar sobre sabedoria é uma coisa maravilhosa, é uma coisa bacana, porque como é bom ser sábio. Ser sábio é uma graça de Deus para a vida do homem. Mas a sabedoria, no meu entendimento, sabedoria é a prática do conhecimento que você tem por dentro. Conhecimento que você adquiriu vendo, conhecimento que você adquiriu lendo. Conhecimento é você conseguir praticar aquilo que você sabe. E se nós nos tornamos senhores do saber, nós vivemos no meio de uma sociedade onde todos praticam aquilo que sabem. Então existe uma guerra de sabedoria, porque quando nós vamos conversar com as pessoas, a pessoa está falando com você, mas ela não espera nem você concluir, porque ela já sabe. Dificilmente você vai conversar com alguém e ele já não sabe aquilo, mas ele sabe da forma dele. E às vezes a gente não se abre para ouvir pessoas que sabem aquilo que ainda a gente não sabe. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã mais uma motivação de que a palavra de Deus nos ensina. Porque o apóstolo Paulo, ele estava tendo, a igreja de Corinto estava passando algumas dificuldades com respeito a isso, com respeito a saber. Porque lá eles matavam os animais e ofereciam a demônios, a ídolos. E alguns comiam aquela carne sacrificada e era criticado pelos outros que não comiam. E o que é certo? Comer ou não comer? Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem saber o que é certo. E nós temos nosso fundamento na palavra de Deus. Então gostaria de compartilhar com os irmãos com respeito à sabedoria da parte de Deus falada através do apóstolo Paulo. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2. Está escrito assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, ou que todos temos conhecimento. A ciência incha, mas o amor, esse edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. É interessante pensar nesse texto, porque o texto diz assim: aquele que cuida saber, ou aquele que acha que sabe alguma coisa, pode ser que você ainda não saiba como convém saber. Se a Bíblia diz que há uma possibilidade de saber como convém saber, então eu quero aprender. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã um pensamento meu a respeito sobre o que é saber como convém saber. Baseado nesse texto do apóstolo Paulo, eu penso interessante o seguinte: porque uns comiam e outros não comiam da carne sacrificada, mas havia uma confusão entre eles, pois o que comia pensava o seguinte: eu sei que a carne sacrificada nada é, Deus é maior do que qualquer carne sacrificada. O outro que não comia achava um absurdo, porque aquela carne foi sacrificada a demônio e ele comia. Então a Bíblia diz para mim e para você que sobre essas discussões do saber ou do não saber, existe o saber como convém saber. E é interessante, eu compartilhei com os irmãos num vídeo anterior sobre a sabedoria de Jesus. Pois Jesus, quando estava sendo crucificado, Jesus diz assim: Pai,
perdoa porque eles não sabem o que faz. Olha o que é saber como convém saber. Se fosse eu ou você sendo crucificado, com certeza nossa sabedoria não nos permitia dizer o que Jesus disse. Porque como eles não sabem o que faz? Eu curei, eu ressuscitei, eu multipliquei os pães, eles assistiram tudo isso, agora estão me crucificando e eu vou dizer que eles não sabem o que faz? O meu saber limitado não me deixaria dizer que eles não sabem, mas aquele que sabia como convém saber, afirmou diante de Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Olha que coisa maravilhosa. Se nós tivermos essa sabedoria de Jesus Cristo, as nossas discussões seriam todas pequenas, porque nós não entraríamos em discussões. Porque quando nós entrarmos nas discussões, nós discutimos sobre saber. E quando a pessoa não sabe aquilo que você sabe, você deve respeitar elas. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, baseado nesse texto, é porque existe o saber como convém saber. E baseado nesse texto, o saber como convém saber é saber que o outro não sabe aquilo que você sabe. Quando você não respeita o outro que não sabe o que você sabe, você ainda não sabe como convém saber. E que o amor de Deus esteja nos nossos corações, porque saber como Deus sabe, precisa amar, precisa olhar com os olhos de Deus. Que você possa saber como convém saber, respeitando as diferenças daqueles que não sabem aquilo que você sabe. Que Deus abençoe você e que você possa usar nesse dia a sabedoria que agrada ao Senhor. É a sabedoria que convém para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe e que você tenha um bom dia em nome de Jesus.